Bom dia, queridos. Quero considerar com você, neste dia, véspera de uma decisão importantíssima a ser tomada, quero considerar o livro de Juízes, capítulo 11 e capítulo 12. O período descrito no livro de Juízes é um dos períodos mais complicados da história de uma nação, da história de Israel. Ele já começa dizendo: naquele tempo não havia rei e cada um fazia o que bem lhe parecia. E isso quer dizer que não havia quem apontasse o rumo e cada um ia no rumo que bem queria. E cada um indo no rumo que bem quer, muitos iam no rumo da imoralidade, da devassidão, outros iam no rumo da desonestidade, outros iam no rumo da abominação para com Deus, práticas que eram proibidas por Deus. E o que aconteceu foi que o povo começou a viver uma situação de miséria, uma situação de desgraça, uma situação de injustiça institucionalizada, uma situação de constantes assaltos dos que vinham de dentro, assaltos dos que vinham de fora. De um modo geral eram os nabateus. E vez por outra, quando o povo via que não tinha saída e estava cansado da opressão, que às vezes durava 20 anos, até 40 anos chegou a durar, então o povo clamava a Deus e Deus levantava um homem. Teve uma vez que levantou uma mulher chamada Débora, e Deus dava a esta pessoa a unção necessária para enfrentar a adversidade, o inimigo, o opressor, e restaurar a paz, restaurar a justiça, restaurar a prosperidade, restaurar a vida, enfim. Houve um período, esse que está descrito no capítulo 11 e 12, em que o povo de Israel estava sob a opressão dos amonitas e dos moabitas. Essas duas nações ficavam onde hoje é a Jordânia. E eles vinham daquelas bandas e invadiam os campos, invadiam as colheitas e levavam toda a colheita, levavam todo o produto, levavam todos os animais, e as pessoas ficavam ao Deus dará. E então era necessário que surgisse um salvador da pátria, surgisse um libertador. Só que não havia na região, lá em Gileade, do outro lado do Rio Jordão, não havia ninguém com coragem suficiente para querer enfrentar os moabitas e os amonitas, duas nações. E o tempo foi passando, e quando chegou-se à conclusão de que não haveria um libertador dali, do meio deles, do meio dos nobres, do meio dos sacerdotes, do meio dos juízes, do meio dos profetas daquela região, quando não havia ninguém com capacidade ou pelo menos com coragem para enfrentar, resolveram ir atrás de uma pessoa absolutamente inadequada, Jefté. Jefté já havia sido expulso, literalmente expulso daquela região, porque ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de Gileade e de uma prostituta. Então ele foi expulso. Mas quando se buscou um libertador, não se encontrou ninguém que tivesse coragem suficiente para enfrentar uma situação tão complicada. Então foram atrás de Jefté, apesar dos apesares de Jefté. E Jefté veio, e Deus foi com Jefté. Deus abençoou Jefté. Deus fortaleceu Jefté.
Deus deu discernimento a Jefté, e o fato é que Jefté derrotou os inimigos e restaurou a paz, e restaurou a justiça, e restaurou a prosperidade, e trouxe de volta à nação aquilo que ela precisava. Muitas vezes nós estamos precisando não de uma pessoa como Salomão, ou precisamos, mas não encontramos. Se pudéssemos encontrar alguém com a sabedoria de Salomão, a unção do profeta Elias, com o discernimento, intimidade com Deus do profeta Daniel, com a espada do rei Davi na mão, a força de Sansão, era uma maravilha. Mas essa criatura não existe. Essa mistura de Sansão com Salomão, com Davi, com o profeta Elias, não existe. E às vezes o que existe é um cara polêmico, tipo Jefté. Às vezes é uma pessoa que não sabe nem articular direito as suas respostas. Às vezes é uma pessoa que até confessa não ter a capacidade que o momento exige, a sabedoria que o momento exige, mas esta pessoa tem a humildade de reconhecer a sua incapacidade e o bom senso de buscar esta capacidade em Deus. E a palavra de Deus nos diz que quem busca a Deus de coração sincero, a um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. E então Deus vem em socorro. E se Deus vem em socorro, queridos, pode ser um Jefté, pode ser quem bem quiser. Se é alguém que faz a opção de enfrentar o problema com Deus, de enfrentar a dificuldade com Deus, de enfrentar o inimigo que ele sabe ser maior do que ele, com Deus, quem tem Deus ao seu lado é maioria. Mas para quem tem Deus assumidamente, não para quem tem Deus hoje e amanhã não, não para quem tem Deus apenas como marketing, apenas como um disfarce, apenas como uma enganação. Deus não se presta a esse tipo de coisa. Deus sabe perfeitamente quem o busca com sinceridade de coração. E foi o que aconteceu com Jefté, a tal ponto que Jefté, ele sai do capítulo 11 e 12 de Juízes e vai para o capítulo 11 de Hebreus, onde está a galeria dos heróis da fé. E este Jefté, filho de uma prostituta, inadequado para o que o queriam, conforme a opinião das pessoas, este homem vai para a galeria dos heróis da fé, ao lado do patriarca Abraão, ao lado do rei Davi, ao lado da sabedoria de Salomão, ao lado da força de Sansão, ao lado de pessoas que fizeram história, embora muitos os achassem inadequados. É isso mesmo. Às vezes não tem o certinho de plantão, mas tem aquele doidão que se dispõe e que se entrega nas mãos de Deus. Não formate o modo pelo qual Deus vai te socorrer. Não formate o modo ou a pessoa através de quem Deus vai te libertar. Clame a Deus. Clame a Deus e deixe Deus mandar quem Ele já preparou. Talvez não seja quem você chamaria, mas é quem Ele enviou. Deus te abençoe.